Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns e nós vamos começar com a primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 1. Há espíritos? Item 1. A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente, são imaginados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances. Sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade, só o lado absurdo os impressiona. Não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria, e é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomaremos, pois, nosso ponto de partida da existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Façamos, por um instante, abstração das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. Então, todas as religiões que são espiritualistas, elas acreditam na continuidade da vida. Então, o católico acredita que após a morte vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Os protestantes também, os hindus, os baseados em Krishna, os budistas, todos eles têm a crença de que existe algo além do corpo e que vai sobreviver. Então, é lógico que existe o fantástico que foi difundido dentro da sociedade. Então, as histórias de fantasmas, os demônios que perseguem as pessoas e tentam fazer o mal, tem todo esse cenário que nos foi colocado por gerações e que faz com que tudo que seja fora da matéria seja algo sobrenatural. Mas a realidade é que o espírito faz parte da natureza. O princípio inteligente, ele existe, é preexistente ao corpo, vai continuar existindo. A maioria das religiões acredita nisso, só não aceita os conceitos que o espiritismo traz. Então, quando Kardec coloca que espiritualista é aquele que acredita que algo sobrevive ao corpo, e espírita é aquele que compreende o fenômeno, que vai ser explicado a continuidade da vida segundo a manifestação dos próprios espíritos. Por isso que ele fala, nesse momento, para a gente tirar o fenômeno da mediunidade de pauta. Nós vamos tentar entender a existência do espírito na sua individualidade, na continuidade da vida, sem considerar a mediunidade. Vamos lá? Item 2. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente da do corpo, uma vez que separada dele não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou o sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte, e o mesmo valeria para nós não tê-la. Isto admitido, a alma vai para alguma parte. Em que se torna ela e onde vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima, o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo? Desde que se conhece a redondeza da Terra,
o movimento dos astros que faz com que o que é o alto em um momento dado torna-se o baixo em 12 horas? O infinito do espaço no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis? É verdade que por lugares baixos se entende também as profundezas da Terra, mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram, igualmente, essas esferas concêntricas chamadas céus de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário? Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente ao mundo das almas. Mas, ainda uma vez, em que se tornam essas almas, já que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos se multiplicou ao infinito? A doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Há nisso uma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo algum. Tudo nos diz, ao contrário, que não pode ser de outra forma. Mas então, em que se tornam as penas e as recompensas futuras se lhes tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada porque se as apresentam em condições inadmissíveis. Mas dizei, em lugar disso, que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade, que segundo o seu grau de depuração penetram e entreveem as coisas que se apagam diante das almas grosseiras e todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração. Que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com a boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas, e dareis à sua felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquele de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus, ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso, em uma palavra, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas, se admite que há almas,
é preciso também admitir os espíritos, que não são senão as almas. Se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Então, aqui, Kardec constrói uma análise sobre a continuidade da vida. As crenças nos falam do céu, do inferno, do purgatório, mas não conseguimos identificar onde eles estão. Não, o céu está acima, o inferno está abaixo. Acima de nós, os foguetes, e hoje, com muito mais propriedade do que na época em que esse livro foi escrito, meados do século XIX, nós podemos afirmar que a atmosfera ela se extingue depois de uma certa distância da Terra e que a partir dela existe o vácuo e que existem outros mundos, a Lua e outros planetas que estão muito distantes. Onde está o céu? Se nós perfurarmos a Terra, e isso já foi feito, de buscarmos o seu interior, nós vamos perceber que existem camadas geológicas de sedimentação, minérios, petróleo, água, gás. Onde está o inferno? Essa concepção da parte material nos mostra que o que foi dito para nós, que acima de nós está o céu e abaixo o inferno, as profundezas do sofrimento, elas são lugares hipotéticos. Por quê? Como foi dito no segundo parágrafo, o céu é o estado de espírito, de felicidade, e que essa felicidade depende do nosso comportamento, da aceitação da vida, independente do lugar onde nós estamos. O inferno é o estado de ódio, de revolta, onde, para nos impormos pelo orgulho, usamos da violência. Então, demônios ou espíritos maus são almas dos homens que ainda não compreenderam o caminho, mas que todos terão a oportunidade de encontrar esse caminho. Então fica muito mais evidente que a vida continua e todas as crenças religiosas e espiritualistas trazem essa verdade. O corpo não é o fim. Nós vamos continuar existindo, seja onde nós merecermos estar. A doutrina espírita vem e nos revela que estaremos como afinidade próximos àqueles que pensam igual a nós. Então, os espíritos que têm uma elevação moral, a caridade, o amor, a amizade, vão estar juntos e vivendo juntos, estarão num lugar melhor. Na descrição do livro Nosso Lar são as colônias espirituais. Os espíritos ainda endurecidos pelo ódio ou pela tristeza, pela mágoa, que não conseguem se sentir felizes, esses, por afinidade, vão se unir e vão estar numa região de uma outra dimensão, fora do físico, que nós não podemos ver, mas que é evidente, que se chama umbral. Ali estão as pessoas que por afinidade se unem para continuar odiando, sofrendo e se impondo pelo orgulho através da violência e da dominação. Então fica muito mais claro a existência do espírito, que são a alma dos homens. Nós nunca vamos deixar de existir, vamos continuar existindo. E é evidente que estamos unidos nesses dois planos. O plano físico, no qual vivemos as provas e expiações desse nosso momento evolutivo, e o plano espiritual, onde vamos viver a consequência dos nossos sentimentos e valores. Se formos equilibrados e felizes, o céu. Se formos amargos, se tivermos o ódio como princípio dos nossos desejos, a vingança, o orgulho como instrumento de dominação, vamos viver tristes em outro ambiente. Mas fica patente, por essas explicações de Kardec, que a vida continua e ela depende exclusivamente de nós mesmos, para onde nós iremos a partir
do final dessa experiência física. Então, não vamos esquecer, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, porque era uma prática muito comum dentro do Egito, onde o povo judeu ficou por 400 anos. Se ele proibiu, é porque existe. Ninguém vai proibir algo que não exista. Então, existe a possibilidade do intercâmbio, existem os espíritos. Compreendê-los é o papel da doutrina espírita. Explicar e esclarecer. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos desse mesmo início, né, da existência dos espíritos a partir do item 3. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. A oportunidade de aprender, de conhecer e, principalmente, de ter a certeza de que somos capazes de construir a nossa própria felicidade, se vencermos as paixões, o orgulho e a vaidade que ainda nos dominam. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.